espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmã Dalva Pereira Lima, minha irmã em Cristo, minha amiga, a paz do Senhor, Flávia Cruz, a paz do... Obrigada pelo linda, mesmo de cabelos brancos, obrigada, amado pastor Carlos Pereira, Tânia Souza, aleluia, glória a Jesus, sejam bem-vindos. Eu tinha dito que eu não anuncio nunca a hora que eu vou fazer a live, eu nunca sei a hora que eu posso. A paz do Senhor, meu amado, pastor Carlos Pereira, Deus te abençoe, abençoe você, Tânia. Deus abençoe a todos que estão aqui, que estão já assistindo, vão começar a assistir aquilo que Deus tem para falar conosco neste momento. Eu estava dizendo que eu nunca digo a hora que eu vou publicar, porque eu não sei. Quem sabe da minha vida é Deus, quem sabe do meu tempo é Deus, quem sabe a hora é Deus. Então, às vezes, nós programamos alguma coisa e não sai naquele horário, ou sai antes ou sai depois, porque o tempo é de Deus. Então, eu disse da última vez que eu preciso me organizar no horário. Eu vou marcar o horário, são 21 horas e 50 minutos. Como eu me perco no horário, eu fico perguntando para as pessoas que... Daniele Moura, paz do Senhor, minha querida, Deus te abençoe. Então eu fico aqui perguntando a hora a todo mundo, e às vezes também as pessoas não entram na hora que inicia, então não sabe quanto tempo tem. Então eu marquei agora 21 horas e 50 minutos. Eu com horário, eu sou uma bênção de Deus. Eu digo pro meu marido que só tem um horário que eu não vou errar. É quando a trombeta tocar. Aí eu não marquei o horário, eu não sei o horário, nem eu nem você, ninguém sabe, mas é um horário que nós temos que estar preparados. Então esse horário não adianta, ninguém pode se atrasar e nem se adiantar. Quem estiver preparado vai subir. Quem estiver no sepulcro vai ressuscitar, porque a palavra de Deus não mente. Irmã Luciane, a paz do Senhor, minha querida, um abraço. Jaileide, a paz do Senhor, um abraço. Glória a Jesus. Eu já vi também a Beth entrar aí, uma pessoa que eu conheci há muitos anos no Catete. Então eu estava dizendo, né, que quando a trombeta tocar, eu sempre estou recitando esse versículo. O Senhor Jesus tem me despertado muito para falar sobre a vinda dele, sobre o toque da trombeta, a respeito do arrebatamento da igreja. Deus tem nos despertado. Maria Eduardo, minha querida sobrinha, alô, chama a família para estar aí assistindo, compartilhe. Eu estou incentivando as pessoas a compartilharem, porque eu não fazia isso. Mas a gente vai aprendendo, o Espírito Santo de Deus vai direcionando, ele vai nos orientando como fazer, porque nós não podemos fazer aquilo que nós queremos. Nós não podemos fazer aquilo que a gente bem entende. Mas quando nós oramos ao Senhor e pedimos a Ele sabedoria, direção, Jaileide, amei, um beijo, um abraço. Quando nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos oriente, que fale conosco, ele vai nos ensinando. Érica, querida Érica, um abraço. Ele vai nos ensinando, vai nos orientando, vai nos mostrando o caminho que devemos seguir. E quando nós estamos atentos à voz do Senhor, nós não erramos o caminho, nós não erramos a estrada, nós não fazemos aquilo que ele não está mandando, porque nós estamos atentos à voz do Senhor. Então, eu estava dizendo que o Senhor tem me tocado muito para falar sobre o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus Cristo, que estes dias estão bem próximos de nós. Mas, irmã Neuza, há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus já avisava que ele estava próximo, que estava próximo à sua vinda. Então, já passaram 2000 anos. Nós não sabemos se vai passar um dia,
um mês, uma hora, um minuto, um segundo, um ano, não importa. O que importa é que nós estejamos preparados para este momento. Então, eu sempre falo, primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 15, 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Eis que num momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e em seguida os que estiverem vivos subirão. A primeira pergunta que nós fazemos nesta live: como está a sua vida? Se a trombeta tocar exatamente agora, neste instante, como está a sua vida? Não teremos tempo para nos aprontar, não teremos tempo para nos consertarmos diante de Deus, não teremos tempo para pedir perdão ao Senhor. Porque o toque da trombeta será o último instante em que a igreja será arrebatada da terra. E Deus tem me falado muito isto, para falar sobre este assunto, ser incansável, ser insistente. Ainda que digam, irmã Neuza, toda vez você fala sobre o toque da trombeta, sim, porque é Deus que manda que eu fale. E eu obedeço a voz do meu Senhor. O que Ele manda eu fazer, eu faço. E eu peço a Ele que eu nunca venha entrar pelo caminho da desobediência, porque eu quero ser fiel até o fim. Eu quero guardar a minha coroa da justiça, a coroa da salvação. Não vale a pena por nada neste mundo você e eu perdermos a coroa da salvação. É o único prêmio que o homem tem, que estar sempre com ele seguro. Este prêmio nem eu nem você podemos perder. Mas para ganhar tempo, eu queria aqui ler um texto da palavra de Deus que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia ou anotasse num caderninho alguns textos que estaremos lendo aqui da palavra de Deus. Eu não ando com a minha voz muito boa, mas eu não vou deixar de falar por causa da minha voz. Sim, Maria Eduarda, eles estão no culto, amém. Depois você avisa para eles, compartilha, minha sobrinha. Então abra sua Bíblia, se for possível, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aleluia. O apóstolo Paulo, recomendando a Timóteo, ele diz que pregues a palavra, instes, quer dizer, insista, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Neuza, você que está ouvindo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério, aleluia. Neuza, cumpre o teu ministério. Você que está ouvindo essa palavra, cumpre o teu ministério. Cumpre o teu chamado diante de Deus.
Não importa se não estão te dando ouvidos. Muitos não vão dar mesmo. Muitos não estão acreditando que vai chegar o fim e que Jesus vem buscar a noiva dele, lavada e remida com o sangue precioso dele, de Jesus. Jesus não vai levar uma noiva contaminada. Não. A igreja do Senhor, ela vai subir gloriosa, aleluia, imaculada, sem mancha, sem pecado. A igreja do Senhor, a noiva do Senhor, ela tem que estar como as virgens prudentes de Mateus 25, com as suas lamparinas abastecidas do azeite, da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Esta noiva tem que estar purificada. Conceição Lemos, amém, um abraço. Então a noiva de Cristo, ela vai subir gloriosa. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quantos que estão querendo ouvir somente aquela mensagem que lhe interessa, aquela mensagem que lhe é conveniente, e quantos que não estão também pregando a palavra como o Senhor Jesus ensinou? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas, irmã Neuza, onde está escrito este texto bíblico? Todos os evangélicos que estudam a palavra de Deus sabem que está no Evangelho de Marcos. Nós sabemos que o Senhor Jesus deixou esta ordem. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 diz assim: e disse-lhes, quer dizer, Jesus disse-lhes aos seus apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, pregai. Jesus não disse prega para um e não prega para outro, ele disse pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Rita Felizardo, amém, glória a Jesus. Por quê que o Senhor Jesus disse isso? Quantos que nós conhecemos que ouvem a palavra de Deus, levam anos e anos ouvindo a palavra de Deus, mas gostam de ouvir a palavra, gostam dos louvores, gostam de ir à igreja, mas alguma coisa tem em suas vidas, tem algum elo, tem alguma corrente que está presa ao pecado, e aquela pessoa não se decide se batizar. Porque nós não podemos tomar o exemplo do malfeitor na cruz. Ele não tinha tempo de se batizar, mas ele creu. A partir do momento que ele creu, ele rogou ao Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No teu reino. E Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Então hoje, Jesus quer que você esteja hoje com ele no paraíso. Como assim, irmã Neuza? Crendo, aceitando, se convertendo, se batizando, fazendo parte da Santa Ceia, da mesa do Senhor, do corpo do Senhor, do pão que representa o corpo, do suco, do vinho que representa o sangue de Jesus. Então você está apto para fazer parte do hall de membros da igreja, para participar do quadro de membros da igreja, para fazer a obra do Senhor. Mas antes de tudo isso, você está apto para entrar no céu, para entrar na glória com Jesus. Mas aquele que crer, ele se prende em alguma coisa, algum pecado na sua vida, então ele não se batiza, ele é só assistente, ele é só visitante na igreja. E visitante que não está comprometido com a palavra não vai entrar no céu.
O livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aleluia! Então está aqui na palavra de Deus. A irmã Neuza é Bíblia. Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu continuo te afirmando que aqui nesta palavra, de Gênesis a Apocalipse, eu creio da primeira letra até a última letra. Elisângela, minha aluna, amém? Glória a Deus, convida aí os outros para participar. Então a palavra de Deus diz no livro de Isaías 59, que o que faz separação entre o homem e Deus são os nossos pecados. E nós então precisamos tomar uma decisão. Essa decisão tem que ser hoje, não pode ser amanhã. Esse pecadinho encoberto que você está encobrindo, é desse tamanhinho esse pecadinho. Ah, meu amado, minha amada, a Bíblia não diz que pecado tem tamanho. A Bíblia diz que o idólatra, o feiticeiro, o mentiroso, o fornicador, o adúltero não entrará no reino de Deus. O efeminado não entrará no reino de Deus, é a palavra de Deus que diz, não é, irmã Neuza? Então, nós precisamos saber hoje como está a nossa vida diante de Deus. Como nós estamos, Daniele Moura, amém, glória a Jesus. Para Deus não tem tamanho de pecado, não tem, Daniele. Então nós enganamos, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Irmã Neuza, onde está escrito esse versículo para eu anotar aqui? Eu preciso conhecer esse versículo na palavra de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para passar para você. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem. Marta Araújo, amém. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então eu não posso fazer aqui uma lista de pecado. Todo cristão que quer entrar no céu, ele descobre a verdade aqui neste livro, nesta palavra. Eu estou há 4 meses que não vou à igreja. No dia 15 de março foi o meu último dia que eu estive na igreja, assistindo o culto, participando e louvando a Deus, adorando ao Senhor. Mas nestes 4 meses, eu não parei de adorar o Senhor. Eu não parei de ler a Bíblia. Eu não parei de orar. Eu não parei de pregar. Eu não parei de ministrar estudo pelo telefone. De ficar 3, 4 horas com alguém no telefone. Hoje já fiquei 1 hora direto no telefone com alguém. Pedi para anotar os versículos. Pedi que observasse o que Deus estava falando com esta pessoa. E esta pessoa já veio falar comigo com a Bíblia, com a caneta e com um caderninho. Então é o que eu li aqui, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que pregues a palavra, insista, a tempo e a fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Amados irmãos, nós precisamos, nesses últimos tempos que nós ainda temos, fazer um reparo na nossa vida, fazer um conserto, nos arrependermos daqueles pecadinhos desta maninha assim. Nós temos que ser o exemplo na nossa casa, o exemplo na nossa família, o exemplo na nossa igreja, o exemplo no nosso trabalho.
o exemplo onde nós estamos estudando, o exemplo onde nós moramos. Nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira. E aqui o apóstolo Paulo diz a Timóteo: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Meus amados, nós temos que falar a verdade, pregar a verdade, viver a verdade, não nos comprometer com quem está fora da verdade, não está de acordo. Nós não podemos estar de acordo com quem está vivendo a prática do pecado. Nós podemos amar essas pessoas. Nós podemos pregar a palavra de Deus para elas. Nós podemos orar por essas pessoas. Mas nunca estar de acordo. Eu tenho alertado muito aqui nesta rede social onde você está me ouvindo, onde Deus me deu esta oportunidade, que eu lutei muito para não fazer esse trabalho. Parece que para mim é fácil. Não, não é. Tem algumas dificuldades, mas deixa elas de lado. Jesus joga por terra as barreiras. Ele queima as barreiras, ele destrói as muralhas. Jesus é poderoso. Ele faz infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então nós precisamos romper com o pecado. Nós estamos aqui nesta rede social. Todo cristão que está nesta rede social, Cristina, Georgina, te amo. Eu também. Nós precisamos ser luz aqui nesta rede social. Nós precisamos ser referência. Nós precisamos dar testemunho aqui nesta rede social. Esta porta imensa que Deus abriu para os evangélicos, para aqueles que pregam a palavra de Deus, para os cristãos que pregam esta verdade, a palavra de Deus. Nós lamentamos quando nossos olhos veem coisas nessa rede social, da parte de pessoas que deveriam ser sal da terra e luz do mundo. Mas, infelizmente, estão na rede social, não dando o verdadeiro testemunho da noiva de Cristo. Quer ver uma coisa na rede social? Como é que nós, que temos compromisso com a verdade, nós vamos ver na rede social alguma coisa publicado que está contrária à palavra de Deus. E nós vamos lá naquele curtido e a gente curte. A gente vai no coraçãozinho vermelhinho, amei. Eu pergunto a você que está ouvindo a palavra de Deus, será que Deus está curtindo determinadas cenas, publicações que estão na rede social, que são contrárias à palavra de Deus? Será que Deus está amando? Pense. Reflita. Reflita nessa pergunta. Passe a curtir na rede social aquilo que edifica. Não importa quem publicou. Se é amigo, se é parente, se é da igreja, não curta para agradar. Não coloque o coraçãozinho vermelhinho que é amor para agradar. Agrade a Deus. Agrade a Deus. Agrade a Jesus. Mas você não precisa brigar com ninguém. Não precisa afrontar. Não, irmã Léo, a paz do Senhor, Deus te abençoe, querida. Você não precisa afrontar ninguém na rede social. Eu tenho uma pessoa que ela me compartilha alguns vídeos, uma pessoa muito amada, muito querida. Mas antes de eu compartilhar, eu ouço aquele vídeo, se está de acordo com o meu perfil na rede social. Eu primeiro ouço se as palavras daquele vídeo estão de acordo com o que eu prego a palavra de Deus. Infelizmente, às vezes a pessoa está falando a verdade, mas coloca no meio palavras que não correspondem com o nosso testemunho. Então eu estou alertando isso. Daniele Moura, glória a Deus de novo. Eu estou alertando que eu tenho visto na rede social
Eu fico assim pensando, eu olho, eu penso, Senhor, como é que eu vou curtir uma coisa que eu sei que é abominável aos teus olhos? Como que eu vou curtir? Como que eu vou botar um coraçãozinho de amei se a pessoa está seminua na rede social? Irmãos, não é atestado de santidade, é cumprir a palavra de Deus. Lá no livro de Apocalipse está escrito, sede santo. Quem é santo? Então, Pedro disse, apóstolo Pedro escreveu, sede santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então, cadê a nossa santidade? Se a gente está comprometida com pessoas que estão na prática do pecado, e nós vamos lá e nós concordamos, nós curtimos, nós estamos dizendo que estamos amando aquela publicação. Amados, agradeçamos a Deus por esta porta que se abriu para eu e você pregar a palavra de Deus, para sermos luz na rede social, para combatermos as trevas. O Senhor Jesus disse, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Não é essa luz aqui que está me iluminando, não. Jesus é a luz do mundo. Lucilene, um abraço, querida. Então, como que eu e você, sendo luz nessa terra, como que nós podemos concordar com palavras, com poses sensuais? Mulheres que se dizem santas mulheres de Deus, bota na rede social um vestido, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, desculpa mesmo, com rasgado até a coxa. Como eu vou curtir um retrato de uma serva de Deus que está na rede social, que está com a metade dos seus seios de fora? Será que Jesus está gostando dessa foto? Será que o Espírito Santo de Deus está de acordo com essa exposição que eu e você vamos fazer na rede social? Eu falo para as moças que eu tenho intimidade, que eu aconselho. Eu falo para as mulheres, olha, o nosso corpo, quando nós casamos, ele pertence ao nosso marido. O nosso corpo é para o nosso marido. Assim a palavra de Deus está escrito. Eu não estou falando nada que não esteja na Bíblia. O corpo da mulher pertence ao marido. O corpo do marido, aleluia, pertence à mulher. Mas o corpo da jovem solteira, da mulher viúva, divorciada, solteira, não é para exposição. Ela tem que se manter, ela tem que preservar, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas quando nós casamos, a Bíblia diz que o nosso marido tem liberdade com o nosso corpo. Então nós podemos, aquelas fotos bonitas que a gente expõe no Face, vamos mostrar para o nosso marido. Vamos dizer para ele, olha que foto bonita. Mas na rede social, pelo amor de Jesus Cristo. Amadas, mulheres de Deus, Jesus está voltando. Eu não estou brincando aqui, não. Eu estou aqui por uma ordem de Jesus. Eu preciso pregar a palavra de Deus que Ele me manda. Eu não posso me calar. Eu não sei se eu vou viver até quando. Até 77,5 eu já vivi. Dá licença. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Anote aí no seu caderninho. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Se alguém anunciar outro evangelho para você ou para mim, que seja maldito, que seja maldição. Anuncie a palavra de Deus. Fala da palavra. Aleluia. O apóstolo Paulo está alertando aos Gálatas, ainda que um anjo desça do céu
Eu não sou contra anjo, eu não falo de anjo, eu não debocho de anjo, eu não ironizo anjo. Eu respeito todos os personagens que tem na Bíblia. Se tem aqui é porque Deus criou. Mas o apóstolo Paulo alertou aos Gálatas. E ele disse, ainda que nós mesmos. Então, se eu mesma hoje estou pregando a palavra e amanhã eu apareço aqui pregando uma palavra que não é a palavra de Deus, vocês tapem os ouvidos. O que é isso que a irmã Neuza está pregando? Isso não está na Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Paulo continua. Assim como vô-lo dissemos, agora de novo, também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ele repete. A Bíblia é repetitiva. Eu tenho eu não sei se é qualidade ou defeito, eu sou repetitiva. Eu aprendi muita coisa porque as pessoas repetiram nos meus ouvidos. E Deus está falando através da sua palavra. Que virão dias de comichão no ouvido, de muita gente contar fábula. Amados irmãos, eu vou compartilhar depois esse vídeo no YouTube, no meu site. Não vai ficar aqui só no Face. Mas eu lamento que pregadores da palavra de Deus vão até o púlpito, pegam o microfone, esquecem que aqui tem 31.105 versículos para pregar. Tem 1.189 capítulos. Tem 66 livros. Por que eu vou deixar a palavra de Deus de lado e vou pregar livros históricos? A palavra de Deus diz que nós precisamos examinar as Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Aleluia. Pastor Marcos Almeida, glória a Jesus, amém. Então o Senhor Jesus está nos alertando. Examinai as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Aleluia. Por que a irmã Neuza está falando esta palavra? Porque nos últimos dias vão ter comichão nos ouvidos. O homem quer ouvir fábula. E aqueles que não estão comprometidos com a palavra de Deus, eles querem pregar fábula. É mais fácil, é mais confortável, é mais tranquilo você pregar aquilo que agrada as pessoas que estão na prática do pecado, na prática do adultério, na prática da fornicação, na prática da mentira, na prática do jogo, na prática do engano, na prática do calote. Elas vão à igreja, elas não querem ouvir a verdade, porque a verdade confronta com o nosso pecado. A verdade bate firme no nosso pecado. Ela confronta conosco. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, ainda que um anjo desça do céu e não pregue esta palavra, aleluia, oh glórias, seja anátema, seja maldito. Amados, nós precisamos estar atentos nos últimos dias. Temos ouvido sim a verdade. Eu digo que eu tenho a idade que eu tenho. Eu nunca enganei a minha idade. Eu já tive alguns pregadores e pastores da palavra de Deus e tenho meus 2 pastores. O dirigente da nossa congregação, pastor Marcos Almeida, nosso pastor presidente, pastor José Maria Noia. Eu digo que eu sou uma ovelha submissa aos meus pastores, à liderança. Mas eu quero examinar a palavra de Deus. Eu examino a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra? Glória a Jesus. Estamos pregando a palavra? Glória a Jesus. Vocês não vão ver a irmã Neuza, enquanto vida eu tiver, te dizer que eu não prego essa palavra e que eu saio fora dessa palavra. Não. A palavra de Deus é a verdade. Então, eu li aqui a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu quero ler para você Amós, o livro do profeta Amós, capítulo 8.
Amós, anota no seu caderninho. Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água. Esta água que eu estou bebendo aqui não é sede desta água, não é fome de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então haverá tempo das pessoas quererem ouvir. Cadê aquela irmã que pregava no Face? Cadê aquele pastor que pregava na igreja? Cadê aquele pastor que dava doutrina? Eu quero ouvir. Não vai ouvir mais. Porque Jesus já levou a sua noiva. Jesus já arrebatou a sua igreja. E o versículo 12 diz: E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Aleluia! Vão procurar a palavra de Deus e não vão achar. Aproveite esta oportunidade que Deus te dá hoje de ouvir a sua palavra. Você que prega a palavra de Deus, usa esta rede social. Deixe um versículo na sua página. Deixe uma palavra. Deixe um louvor. Mas não se comprometa com publicações que estão escandalizando o Evangelho de Jesus Cristo. Estão escandalizando a igreja do Senhor. Eu gosto muito de um versículo que tem Atos, capítulo 1, versículo 8. Se você tiver com a sua Bíblia aí, tiver com o seu caderninho, eu vou conferir aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Meu irmão, minha irmã, por onde nós andamos, nós temos que ser testemunhas de Jesus. Nós temos que testemunhar desta palavra, da palavra de Deus. O que adianta a gente ser crente dentro da igreja somente? Chega em casa, a gente é outra pessoa. Chega no trabalho, a gente é outra pessoa. Chega na faculdade, nos estudos, a gente é outra pessoa. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É isto que Deus está falando para mim e para você nesta noite. Eu quero te dizer que eu tenho um lar dividido. Meu esposo não é ainda um pastor, não é ainda um presbítero, não é ainda um obreiro. Aleluia. Mas eu vou lá na sala e falo assim: bem, agora eu vou gravar. Não bata no quarto. Eu vou falar com Deus. Eu vou orar. Eu vou ler a palavra. Ou eu vou gravar. E Ele respeita. Ele respeita o meu ministério. O ministério que Deus colocou na minha vida. Meu não, o Senhor me emprestou. Que o dia que eu partir deste mundo, eu vou dar contas a Deus. Se eu fiz o que Ele mandou. Se eu obedeci o que Ele me ordenou. Eu quero dizer para você, eu estou vigiando a hora para não passar. Eu não quero chegar em 1 hora. Pelo menos 55 minutos eu quero. Com 55 minutos eu quero encerrar. Talvez não dê tempo de eu ler aqui. Nós estamos falando, despertando. Nena Maria, um beijo, um abraço. Nós estamos alertando aqui que é tempo de consertar a nossa vida. É tempo de reconciliar com Deus.
É tempo de entrar em comunhão com a igreja, com Jesus. No Evangelho de João, capítulo 6. É tanta passagem bíblica, eu quero falar outra que eu não posso esquecer. São tantos textos bíblicos que o Espírito Santo de Deus vai me trazendo aqui a lembrança. E eu fico limitada aqui no tempo. Aleluia! Muita gente frequenta a igreja, vai à igreja, conhece a verdade, sabe que existe céu, sabe que existe inferno, sabe que a igreja vai ser arrebatada, sabe que um dia vai morrer. Mas se morrer sem Cristo, não tem 3 lugares, só existem 2, céu e inferno. Mas nós estamos pregando aqui, para que você que já está no caminho santo, não abandone esse caminho, não deixe esse caminho, permaneça fiel até o fim, para você receber a coroa da justiça. Eu quero lutar para ir até o fim. Os dias são difíceis, vem a adversidade de todos os lados, mas nós precisamos vencer a angústia, vencer o medo, vencer o pecado, vencer as ofertas de Satanás na nossa vida, recusar, como Daniel fez lá em Babilônia. Ele rejeitou o manjar do rei, ele não aceitou. E ele disse, faz um teste, em 10 dias, por essa rejeição nossa, se nós vamos estar com aparência ruim. E com 10 dias, Daniel e os 3 que estavam com ele, que foi colocado novos nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam com aparência melhor do que todos os outros que comeram o manjar do rei. Então eu quero alertar você nesta noite. Ler no Evangelho de João, capítulo 6. Anote no seu caderninho. E compartilhe essa palavra com alguém. Compartilhe alguém que esteja precisando. Que esteja fora da comunhão. Que a vinda do Senhor Jesus vai pegá-lo de surpresa. Que isso não venha acontecer em nome de Jesus. 1 João, capítulo 6 diz assim. Jesus, pois, a partir do versículo 53, Jesus, porém, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, o que adianta ir à igreja? O que adianta cantar na igreja? O que adianta frequentar os cultos? Se nós não estamos em comunhão, participando do corpo de Jesus, que é o pão que nós comemos, que representa o corpo. O vinho ou suco de uva, que representa o sangue de Jesus. E ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não adianta ser bonzinho. Não adianta dizer eu sou bonzinho ou boazinha. Eu não faço mal a ninguém. Eu não roubo. Eu não mato. Eu não sou adúltero. Eu não estou em fornicação. Eu não minto. Eu não devo a ninguém. Eu não dou calote. Então por que nós não temos comunhão na igreja, com a mesa do Senhor, com o corpo do Senhor? E Jesus está dizendo, quem não participa deste memorial, não tem parte com ele. Continuando, versículo 55, de João capítulo 6. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá. Aleluia! Você quer ter vida com Jesus? Precisamos ter comunhão com o Pai. Essa palavra é para aqueles que vão à igreja, estão afastados dos caminhos do Senhor. Alguma coisa aconteceu e esta pessoa se afastou dos caminhos do Senhor. Então não está participando do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Não tem vida com Jesus. Que nesta noite, esta palavra tenha falado ao seu coração. O livro do profeta Ezequiel.
Eu gosto muito dessa palavra, porque Jesus disse assim em Marcos, eu li no início: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quer dizer, se permanecer obediente à palavra do Senhor, porque também pode se batizar, não permanecer fiel, se afastar dos caminhos do Senhor. Aí vem aquele versículo de Apocalipse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, se nós corremos este risco, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, guarda, para que ninguém tome a sua coroa. Por exemplo, eu estou com esse marcador de Bíblia aqui na mão. Eu quero ele é meu, eu não quero dividir com ninguém, ele me pertence. Mas eu tenho que guardar ele seguro, porque alguém pode gostar e no momento em que eu descuidar e dormir, tomar o que é meu. Então alguém pode tomar a sua coroa assim. Esse alguém é o diabo, é Satanás. Ele existe, meus amados. Ele quer tomar a nossa coroa, mas há poder no nome de Jesus. A sua coroa da justiça, guarde ela, para que ele não tome, para que eu e você estejamos prontos para o arrebatamento da igreja. E o versículo 12 diz: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Aleluia. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Aleluia. Que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Eu fiz aqui uma relação. Quantas vezes aparece... Zileia Eiras, Deus te abençoe, minha querida. Minha irmã da Igreja Batista. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu fiz aqui uma lista de alguns versículos. Como é repetitiva essa palavra. Conceição, lemos, amém. Mateus 11, 15. O Senhor Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Marcos 4, 9. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja quantas vezes repete. Está aqui, olha. Eu fiz a relação, porque para não folhear na Bíblia, para ganhar tempo. Lucas 8, versículo 8. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava. Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Você tem ouvidos espirituais? Está ouvindo essa palavra? Lucas 14, 35. Novamente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Nós seremos servidos por um banquete lá na glória, com Jesus. Mas olha, quem tem ouvidos, ouça. Ouça a palavra de Deus. Porque ele está dando tempo para muitos se converterem. Mas tem muitos que não querem ouvir. Quando é uma palavra de exortação, eu estou jogando a pessoa para o mundo. Quando é correção, eu estou jogando para o mundo. Agora é essa mensagem. Não pode corrigir, não pode exortar. Porque é melhor um pé na igreja, um pé no mundo. Não, amados. Ou nós temos uma vida comprometida com Deus, ou estamos no mundo de vez. Não tem 3 caminhos. O profeta Elias, ele falou para Israel quando ele queria consertar o altar. Ele ia oferecer a Deus ali o sacrifício. Mas ele primeiro consertou o altar. E ele pergunta para Israel: até quando
Até quando vocês vão cochear entre dois caminhos? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? A decisão é hoje, é agora. Não deixe para amanhã. Esta pandemia não está levando só idoso, não. Está indo muita gente nova embora, mas eu não quero falar em morte. Quero falar em vida. Vida abundante. O ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Jesus quer nos dar vida abundante, vida de paz, vida de alegria, vida de esperança, vida de fé, vencer as adversidades. Nós não podemos ficar cocheando em dois caminhos, porque a hora que a trombeta tocar, Jesus não vai falar assim como Elias falou. Elias teve tempo de perguntar para o povo, até quando cocheareis entre dois caminhos? Então nós temos que ter o caminho da salvação. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão, nem ninguém vai ao Pai, não, ninguém vem. Ele, Jesus, ele é Deus. Mas eu quero ler aqui no livro do profeta Ezequiel para encerrar. Porque eu não quero passar de 1 hora, de jeito nenhum, em nome de Jesus Cristo. Anote aí o texto bíblico que a irmã Neuza vai ler. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 15, diz assim: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz. É isso que Deus está falando para nós nesta noite. Não se cale em relação à palavra do Senhor. Tenha coragem. Você homem de Deus, você mulher de Deus, Deus te chamou para uma grande obra. Não é para ter medo. É para ter coragem de falar. Joel capítulo 2, versículo 1 diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. O dia do Senhor vem e ele está perto. Tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se os moradores da terra. Não importa se você está incomodando alguém, mas tenha certeza que aquilo que Deus mandar você falar, você fale. Não se cale, para que Deus não venha cobrar de mim e de você. Eu preguei a semana passada, Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mas eu quero ler aqui Ezequiel para encerrar esta palavra. Em nome de Jesus, o tempo passa muito rápido. Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo esta palavra. Palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 2. O profeta Ezequiel recebeu do Senhor esta palavra. E tu, vou começar do versículo 4. Ezequiel 2, a partir do versículo 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Hão de saber que esteve no meio deles uma profeta. Hão de saber que teve no meio deles um homem, uma mulher, um jovem que pregou a verdade. Mas eles não ouviram. Mas nós que estamos aqui, nós demos crédito à palavra de Deus. Nós estamos recebendo a palavra do Senhor. Ele continua. E eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras. Aleluia! Nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Irmãos, às vezes o inimigo coloca em nós uma timidez de ter medo, por causa do rosto, da fisionomia, do semblante endurecido, até debochado, irônico. Mas o profeta Ezequiel tinha que enfrentar aquela situação, ele não podia se calar.
E Deus continua falando com ele. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Aleluia, são rebeldes, não querem ouvir a palavra de Deus. Irmã Cleonice, aleluia. Irmã Luciane, aleluia. Continue orando por mim. Eu estou encerrando essa live. E Deus continua falando para o profeta Ezequiel, que ele profetizou no cativeiro em Babilônia. Ele não profetizou num púlpito, numa zona sul do Rio de Janeiro, foi dentro de um exílio, num país, num lugar idólatra, o povo no cativeiro. E Deus mandando Ezequiel falar para o povo de Israel. Não era para o ímpio, não era para o povo de Israel. E ele disse, mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Come a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor. Não adianta conhecer de Gênesis a Apocalipse, pregar até decorado 50, 500 versículos. Pode pregar, é bênção. É dom de Deus, mas tem que viver a palavra, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz cada dia e seguir o Senhor. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo do livro. Olha o rolo aqui, olha o livro aqui na minha mão, o livro está na sua mão. E estendeu diante de mim, e ele está escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então Deus estava falando com o profeta. Leia o que está na sua mão. Não invente, não acrescente, não retire, não extraia nada desse rolo. Fale o que está nele. Aleluia. Capítulo 3 de Ezequiel. Depois me disse, filho do homem, come o que achares. Ezequiel 3. Aleluia. Miriam Soares, glória a Deus. Filho do homem, come o que achares, come este rolo, aleluia. Como que você vai pregar se você não estuda a palavra, não lê a palavra, não vive a palavra? Vai pregar o quê? Então Deus está nos alertando nesta noite. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Versículo 2 do capítulo 3 de Ezequiel, aleluia. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. E enche as tuas entranhas. Enche da palavra de Deus. Enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi. E era na minha boca doce como mel. Aleluia. A palavra de Deus, quando vem na nossa boca, ela é doce como mel. A palavra de Deus tem um sabor delicioso. Eu amo a palavra do Senhor. Eu incentivo você a estudar a palavra de Deus, para que você não seja enganado com anátema, com maldição, com coisas que estão pregando e não está escrito aqui, ou se não estão tirando. Estão tirando. Não tire nem acrescente. E disse-me, filho do homem. Vou continuar. Então comi, era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Você tem que falar as palavras do Senhor. Você não tem que inventar, eu não tenho que inventar, nós não temos que inventar nada. É o que está na palavra. Não é em livros históricos não, amados. É o que está aqui, olha. O crente não pode subir no púlpito da igreja para contar história. O crente tem que estar no púlpito da igreja, numa mesa de oração, onde estiver, no hospital, na rua, no trânsito, onde pregar a palavra de Deus é a palavra. Não perca tempo com história. A Bíblia diz em Timóteo que a palavra de Deus diz que a Bíblia foi divinamente inspirada. Aqui foi por inspiração divina. E no versículo 5 diz, aleluia, e disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, aleluia. Amados, o próprio Deus avisando Ezequiel, você vai falar a um povo que fala a mesma fala que a tua.
Mas eles são rebeldes. Mas não dê importância. Faça o que eu te mando. No Evangelho, no livro de Apocalipse, encerrando, capítulo 10. Capítulo 10, de 8 a 11. Apocalipse. João na ilha de Patmos. Ali ele recebe a visita. O Senhor Jesus apareceu para ele e disse: João, eu sou Jesus, o que foi morto, mas estou vivo. Jesus está vivo. E ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva amada. Quem quer fazer parte, está pronto para o arrebatamento aí onde você está. Eu não vou ver a sua mão levantada, mas levante a sua mão para o alto e diz: glória a Deus, eu estou preparado, eu estou preparada para o arrebatamento. Se a trombeta tocar agora, eu vou ser arrebatada, eu vou ser arrebatado. E quem morreu em Cristo vai ouvir na sepultura o toque da trombeta. Vai ser um dia glorioso, um dia festivo para aqueles que estão preparados. Mas ai daqueles que seguiram para o caminho da desobediência. Vão pagar um preço muito alto. Vão ter grandes arrependimentos, como eu li Amós 8:11. Vão procurar a igreja, não vão achar. Vão procurar os pastores e não vão achar. Vão procurar as irmãs que oravam por eles e não vão achar. Ou por elas, pelas pessoas. Não estou falando só de homem, as pessoas. Então aqui no Evangelho, no livro de Apocalipse, encerrando, está aqui a palavra de Deus. Apocalipse 10, versículo 8 e 9, diz assim: e a voz que eu do céu tinha ouvido, a voz do céu que eu tinha ouvido a falar comigo, disse: vai, toma o livrinho aberto na mão do anjo, na mão do anjo. Ainda tem gente que fala dos anjos, ironiza dos anjos, debocha dos anjos. Eu não idolatro anjo não, irmãos. Pelo amor de Jesus Cristo. Eu reconheço a soberania de Deus, eu reconheço a onipotência de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca na minha vida pensei em idolatrar anjos, mas eu tenho temor, respeito, porque o nome anjo, a pessoa anjo, fala desde o livro de Gênesis até Apocalipse. Portanto, nós temos o dever, o temor de respeitar o ministério dos anjos, que se Deus, como Deus deu, não é problema nosso. Mas nós não podemos brincar, ironizar, debochar. Os anjos do Senhor, eles têm autoridade. Eles recebem de Deus autoridade. Não vamos confundir. Respeitar o ministério dos anjos com adorar anjos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu prego Jesus Cristo Salvador, que veio e morreu por nós na cruz do Calvário, derramou seu sangue. Que Deus é onipotente, Espírito Santo Consolador. Tem nada a ver de idolatrar anjo. Mas eu não tenho coragem de brincar, de fantasiar, de teatrar a pessoa dos anjos. Vou terminar esse versículo aqui. Apocalipse 10, 8 e 9 diz assim: e a voz que eu do céu tinha ouvido, o apóstolo João, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Aleluia! Glória a Jesus! Lá em Ezequiel nós lemos que Deus mandou que Ezequiel comesse o rolo, que na boca dele ia ser doce como mel. A palavra de Deus é doce. A palavra de Deus traz saúde, traz libertação, traz conforto, confronta o nosso pecado, nos mostra o caminho que devemos seguir, nos fala de Jesus Cristo Salvador. Tudo nós temos na Bíblia, nós não precisamos inventar. Nada, nem uma palavrinha. E ele diz: toma-o, come-o, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho
na mão do anjo, o apóstolo João, tá, irmãos? E fosse quem fosse, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é escrita por inspiração divina, não importa quem falou. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o na minha boca, era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Aleluia! Glória a Jesus! Que Deus abençoe você, que ficou ouvindo esta palavra, que deu atenção à palavra de Deus, que está intercedendo pela irmã Neuza. Eu necessito das suas orações. Estarei aqui novamente numa próxima live, não sei quando, o Senhor é que sabe. O dia que Ele mandar, a hora que Ele mandar, eu estarei aqui, porque eu estou pronta a ouvir a voz do meu Deus. Eu sou submissa a Ele. Aleluia. Come esta palavra, prega esta palavra, vive esta palavra, obedeça esta palavra, creia nesta palavra, abrace esta palavra, porque Jesus está te dizendo, estou às portas, estou voltando para buscar a minha noiva. Aleluia. A noiva de Cristo vai partir, vai subir com as vestes resplandecentes, com o corpo transformado, incorruptível e glorioso. Deus abençoe você. Eu vou me embora agora da tela. Eu agradeço a Deus por este momento tão maravilhoso, por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Ainda que os dias sejam tão difíceis, mas o Senhor está nos dando vitória. Não desanime, continue orando por esta causa que você está orando. Deus está atento às suas orações. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Deus te abençoe. Vou desligar, com muita pena, mas tem que encerrar. 1 hora de palavra, passou tão rápido. Um beijo para vocês todos. Eu amo vocês. Jesus ama muito mais. Amém, Elisângela? Deus te abençoe, Georgina, todos que assistiram, que ouviram a palavra de Deus através da minha boca, da minha vida. Um beijo. Fiquem com Deus. Dê um glória a Deus aí. Georgina, te amo, eu também te amo. Graças a Deus. Glória a Jesus. Nena Maria, Cleonice Silva, aleluia. Luciane Noia, aleluia. Glória a Jesus. Conceição Lemos, Deus sabe de tudo que nós estamos passando. Os dias, por mais difíceis que sejam, mas o Senhor é o nosso consolador. É o nosso Deus forte, é o maravilhoso, é o conselheiro, é o príncipe da paz. Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa esperança. Um dia estaremos na glória, tudo isso vai passar. E nós teremos a vida eterna ao lado de Jesus. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.